só, dor ciática, o que é e os exercícios, ou seja, o tratamento que você vai realizar em casa, às vezes mesmo, tá? Eu aconselho sempre, se você está naquele momento agudo, se você está naquela fase aguda do problema, o gelo é melhor. Ok, Kleber, fez ultrassom hoje, beleza, para melhorar, inclusive, a elasticidade agora. Se você está naquela fase aguda, o gelo é melhor. Se você está na fase crônica, por exemplo, passou de uma semana que a dor continua, aí eu parto para o quente. Uma bolsa de água quente, o infravermelho, ondas curtas, depende do momento. Tá? Então, o gelo inicialmente é melhor e parem com esse pensamento de que gelo somente nas suas 48 horas, isso já morreu há muito tempo. Tá? O gelo pode ser feito 1 ano depois, 2 anos depois, se o problema é crônico. Mas, se você foi afligido com o problema naquele momento, naquele instante, tá? 1 semana, 10 dias no máximo, gelo. Se passou desse tempo, aí vem a água quente, a bolsa de água quente, o infravermelho, né? O banho quente no local, aí você vai melhorar a elasticidade e vai relaxar um pouco o local. Tá? Então, a imagem que vocês estão vendo aí na tela de vocês estão vendo uma coxa. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo aqui. Obrigado pela presença. Uma coxa em visão posterior, nós estamos vendo por trás. Aqui vocês estão vendo o quadril, né, e o fêmur. E ali o nervo ciático. E, na verdade, o nome dele hoje mudou, que é chamado de isquiático. Tá? Isquiático, porque ele se origina na região isquiática do quadril. Então, vocês estão vendo ali o nervo que é descendente. Ele corre posteriormente pela coxa e vai até mais ou menos o meio do nosso pé, tá? Então, esse processo, né, de dor ciática é porque existe alguma coisa comprimindo, né, o estímulo sensitivo e motor desse nervo, tá? Alguma coisa como se eu estivesse pinçando esse nervo. Aí eu tenho um estímulo doloroso que vai chegar ao nosso corpo e vai sentir, na verdade, na região onde ele está fazendo a sua inervação, fazendo a sua ligação, porque cada nervo está ligado às estruturas, aos ossos, aos músculos, aos tendões, aos nervos, aos próprios nervos em si. Então, eles estão ligados ali. Então, por favor, quem é novo no canal, se inscreva no canal, deixa o like, acione o sininho de notificação e compartilhe os vídeos com outros canais, tá? Eu não vou abordar muito isso aqui, eu vou em frente. Vamos lá. A dor ciática é causada por uma irritação ou inflamação ou mesmo pinçamento ou mesmo compressão de um nervo na região lombar. Vocês viram que ele se origina em L4, L5, S1, S2 e S3. L é de lombar e S é de sacro, tá? Então, a região dele de L4, na quarta lombar, L5, quinta lombar, primeira, segunda e terceira região sacral. Boa tarde, Cirlei. Obrigado pela presença aqui com a gente, tá? Então, a ciatalgia, algia, dor do nervo ciático, tá? Algia, dor ciática. A causa mais comum é a hérnia, que causa pressão na raiz nervosa, né? Herniando, ele vai comprimir, é como se eu estivesse empurrando alguma coisa, não deixando que esse estímulo passasse. Esse estímulo nosso que nós sentimos é dor. A maioria das pessoas com ciatalgia melhora sozinha com o tempo e os tratamentos de autocuidado. Por isso que eu falei, remédio é apenas para aliviar os sintomas. A causa é a compressão. Então, o que você tem que fazer? Melhorar essa compressão. Como? Com exercícios. Tá? A grande parte das pessoas hoje não entendem que os problemas de saúde, às vezes, são tratáveis, não estou dizendo todos, mas são tratáveis com o movimento. Tá? Se você fica em repouso, a tendência da dor é piorar. Então, o movimento orientado por um fisioterapeuta, por indicação de um médico traumatortopedista, vai fazer todo o tratamento em você. Tá? Mas, principalmente, o movimento, quem dá equilíbrio ao nosso corpo. Polivitamínico para quê, meu amigo? Para quê? Polivitamínico para quê? Tá? Para lesão, para o problema? Se é um polivitamínico para um outro problema, aguarda um pouco que eu vou te responder, tá? Polivitamínico para quê?
é para lesão. Se for para outro problema, aguarde e eu respondo você. Eu deixo todo mundo sem resposta. Mas o assunto a gente vai mantendo aqui, por enquanto, só o assunto, tá bom? Eu aguardo você aqui. Carlos, boa tarde. Obrigado pela presença. Aguarde um pouco, meu amigo. Por isso estou fazendo caminhada orientada por um fisioterapeuta. O fisioterapeuta sou eu, tá? Ou daí, eu posso falar um pouquinho da sua história, rapidamente? Se você me permitir, eu falo um pouquinho do seu problema. O que é ciatalgia? Ciatalgia é dor nervosa de uma lesão ou irritação do nervo ciático que se origina na região glútea. O nervo ciático é o nervo mais longo e grosso, quase da largura dos nossos dedos, eu falei, do nosso corpo. Ok, o Daí me permitiu que eu falasse. O Daí ele ficou, o ano passado, acometido num problema de saúde, não vem ao caso aqui, por 3 meses mais ou menos internado no hospital. E é uma pessoa que sempre se alimentou de forma saudável, que evita certas bebidas alcoólicas. Certa não, ele não bebe de forma nenhuma, não toma refrigerante, come de forma mais natural possível, quer dizer, é uma pessoa saudável, mas tem um problema de saúde que é um problema no sangue, tá? Que também não vê o caso agora. E ele, como a gente sabe que... Boa tarde, Marisete. A gente sabe que a pessoa, quando está acamada, né, está no hospital, por exemplo, ela perde massa muscular, ela perde estruturas ósseas, inclusive, e ela, para retornar a uma atividade, ela tem que voltar paulatinamente, ou seja, devagar. E o Daí corria todo dia, tá? Não sei quantos quilômetros, quanto tempo, mas ele corria diariamente. E a gente não volta, quando a gente volta à atividade, a voltar a correr, a gente começa caminhando. A gente começa caminhando. Todo mundo acha que vai começar a atividade física, ela vai começar no pico, não é no pico. E no pico, não sei, meu amigo, eu escutei agora, inclusive, em outro canal, parece que o jogo está mantido, mas sem ninguém, sem nenhum público. Não sei, tá? O canal do Choque estava falando que vai ter jogo. Não sei. Um outro canal falou que não vai ter. Não sei. Eu parei porque eu estou com atenção aqui no canal. Não sei. Eu posso te responder daqui a pouco. De repente o Jonas entrar aqui e falar comigo, inclusive. Não sei. Estou na dúvida. Agora vai ter ou não vai ter? Eu sei que está um toque de recolher no Peru, né? Então, um toque de recolher, as pessoas até hoje, meia-noite, não podem estar na rua. Está uma confusão do caramba lá. Bem, então o Daí ele foi hospitalizado, ficou internado durante 3 meses e perdeu todo o condicionamento dele cardiovascular e muscular. É possível, é bem possível que ele faça fake news. Então, Boca, seja bem-vindo aqui, obrigado pela presença. O que acontece, na verdade, é o seguinte: para você se recondicionar, seja qual for o esporte que você pratique, a atividade física que você pratique, você precisa de tempo. E ele está começando novamente com caminhada. E eu estou orientando ele que a cada 2 semanas ele aumente 2 minutos na caminhada. Então ele está subindo gradativamente. Começou com 10 minutos. Já está chegando a 20, quase 25 minutos já. A gente tem que ir devagar, né? Vai para academia, o cara não malha, é malhado. Aí chega no dia seguinte, já cheio de dor muscular. Aí começa a sentir dor na lombar, começa a sentir dor na articulação, porque exagerou. O nosso corpo não é uma máquina perfeita. Tá? E nesse momento ela não é uma máquina perfeita, ela é uma máquina imperfeita. Porque se você agredi-la, ela vai reagir com dor. Se você tem uma má postura, se você carrega peso errado, se você conduz alguma coisa errada, dorme errado, você vai ter dor. E às vezes culpa o colchão não tem nada com isso. É você. O colchão não pensa, você pensa. Tá? Então vamos lá. Na verdade, é composta por 5 raízes, 2 na região lombar, L4, L5, e 3 na região do sacro, S1, S2 e S3. As 5 raízes nervosas se unem para formar o nervo ciático direito e esquerdo. Em cada lado do corpo, o nervo ciático corre através de seus quadris, região glútea, as nádegas, né? Para baixo, ou seja, ele é descendente, e uma perna terminando logo abaixo do joelho. O nervo ciático, então, se ramifica em outros nervos, que continuam descendo até o seu pé e dedos dos pés. Tá? Então, se essa dor, como eu falei, ela desce posteriormente, vai até seu pé,
a probabilidade de ser nervo ciático. Se ele caminhar para a parte interna, a região adutora da coxa, é síndrome piriforme. Boa tarde, Terezinha. Obrigado, já deixei o like, estou saindo do trabalho, depois eu assisto. Obrigado pelo seu carinho e atenção aqui com a gente, pessoal. Muito obrigado, Terezinha. Como a dor acontece? As pessoas descrevem a dor ciática de diferentes maneiras, dependendo de sua causa. É o que eu falo sempre. O problema de saúde do ser humano é a causa. E as pessoas caminham para onde? Remédio. Mas a causa continua. Gente, remédios não curam problemas relativamente, não que sejam simples. Mas o problema vai continuar. Se você continua carregando peso errado, continua deitado de forma errada, sentado no trabalho e a ergonomia do trabalho é péssima, a culpa é do que você está utilizando para o seu meio como ser humano. Dormir de bruços, dormir ventralmente é péssimo. Você está vendo, você não sente, mas a ação da gravidade está te empurrando em direção ao colchão. E você já tem uma curvatura chamada de lordose lombar, que é uma curvatura natural secundária, porque você adquiriu depois que você nasceu. E também a cervical, que você também está sendo comprimido em direção ao colchão. E você levanta com dor, é a postura. E no final da tarde, você não sente dor no final da tarde, ao final do trabalho, ou no colégio, que seja, na universidade, você sente dor, é porque você ficou muito tempo sem se movimentar. Então, o trabalho, inclusive, tem lá a norma regulamentadora 17, que diz para você se levantar a cada 50 minutos e se movimentar, ir ao banheiro, caminhar ou fazer algum tipo de alongamento. Então, tem um monte de coisas que a gente tem que pensar aqui, que quem provocou, na verdade, fomos nós, a má postura, o excesso de peso, um calçado rasteiro ou um esporte de impacto. Nós causamos isso. Então, as pessoas descrevem a dor ciática de diferentes maneiras, dependendo da causa. Algumas pessoas descrevem a dor como afiada, como se fosse uma pontada, né? Atirando ou sacudindo a dor. Na verdade, é como se fosse uma pontada, um formigamento. Outros descrevem essa dor como queimação, como choque ou enfacada. Porque isso, na verdade, nós chamamos tecnicamente de parestesia. Parestesia é essa compressão, essa sensação de formigamento que a pessoa vem a ter. A dor pode ser constante ou pode ir e vir. Você, dependendo da posição que você está, ela pode estar presente ou ausente. Além disso, a dor geralmente é mais grave na sua perna em comparação com a sua parte inferior das costas. Porque onde ela inicia é onde ela irradia, onde esse fio está ligado. A dor pode ficar pior se você sentar ou ficar em pé por longos períodos de tempo. Quando você se levanta ou quando você torce o seu corpo, você gira, né? Então é isso que eu estou falando, ó. Se você tem que trabalhar de pé e você está acima do peso, é um fator de contribuição. Se você tem que trabalhar de pé e você usa um calçado rasteiro, é um outro fator de contribuição. Porque quando você coloca um calçado rasteiro, toda a carga vem no seu calcanhar. Transfere para o joelho, transfere para o quadril, transfere para a coluna lombar. Então, elevando um pouquinho, um calçado mais elevado, ele vai distribuir o peso e também vai distribuir o peso pelos joelhos, pelo tornozelo, pelo quadril, pela coluna lombar. Tem vários aspectos que a gente tem que observar. Se você trabalha em pé, de vez em quando, tem que fazer algum tipo de alongamento. Então, a postura é o principal motivo de ter a dor ciática. Sim, é o que eu estou falando, Márcia, é o que eu estou falando. Essa dormência nos pés é devido à compressão do nervo. Exatamente isso. O movimento forçado e repentino do corpo, como tosse ou mesmo espirro, também pode piorar a dor. Ciatalgia ou dor ciática geralmente afeta apenas uma perna de cada vez. Sabe por quê? Porque automaticamente, quando você sente a dor de um lado, você começa a jogar a carga do outro lado.
Queda de quê, meu amigo? A Covid pode causar queda de quê? Queda de cabelo? Isso eu vou te responder, eu te falei no final. Pode, porque a queda pode ser causada, por exemplo, por um problema emocional. Pode sim. Não foi a Covid, foi o problema emocional que causou isso. É simplesmente uma questão de onde o nervo está sendo comprimido ao longo da coluna vertebral. Ciatalgia pode vir de repente ou gradualmente. Né? Tem gente que tem dor num dia, no outro não tem. Aí na semana seguinte tem 2 dias, aí fica 1 mês, 2 meses sem ter nada. Isso depende da sua postura. Depende da causa, inclusive. Uma hernia de disco pode causar dor súbita. Eu tive um caso há uns meses atrás, lá na faculdade, no curso de acupuntura, inclusive. Uma pessoa chegou de cadeira de rodas e eu geralmente uso um tipo de avaliação chamado de EVA, alguns conhecem, que é o que nós avaliamos de dor de 0 a 10. 0 é nada e 10 é uma dor absurda. Ele chegou e perguntei, meu amigo, a sua dor de 0 a 10, ele falou 15. Quer dizer, a dor já estava insuportável. Coloquei ele sentado, porque nem deitado ele conseguia ficar. Coloquei ele sentado, levemente flexionado à frente. Coloquei as agulhas, pedi para ele relaxar um pouco, baixei a luz do local, depois de uns 20 minutos eu retirei as agulhas, fiz umas manobras e ele inclusive melhorou. Eu falei, e agora, de 0 a 10? Ele falou 2. Então a dor sumiu. A acupuntura, para esses problemas, é especial. Tá? Ômega 3, inclusive, é um dos assuntos dessa semana, tá, amigo? Nós vamos falar sobre isso. Oi, Sara, boa tarde. Como vai? Seja bem-vinda aqui com a gente. Então, o ômega 3... Gente, se o cara está em queda de cabelo, o cabelo não volta. Ele não vai voltar. Não adianta tomar 1000 remédios que o cabelo não vai voltar. Ainda mais se na família tiver um monte de carecas, não volta. E se for problema emocional, pior ainda. Não vai voltar. Não cresce. Pode tomar 500.000 remédios, não vai adiantar, não vai. A alopécia, que é a queda de cabelo, tá? Remédios, componentes, polivitamínicos, não vai adiantar. Tudo é preventivo. Se começou a cair, deveria prevenir antes. Por que está caindo? Ir a um dermatologista, ir a um médico, por que está caindo agora? Se existe na genética a família com queda de cabelo, não vai adiantar e vai ficar com queda de cabelo, sim, vai ficar careca, não tem jeito. Não vai ter jeito. Tá? E ver se esse problema é emocional. A queda de cabelo, a grande parte, é problema emocional. Artrite... O Daí, né? O caso aqui, o Daí é careca. A família dele, praticamente todo mundo careca. Porque tem o lado genético, não tem jeito. A artrite na coluna vertebral se desenvolve lentamente ao longo do tempo. Nós estamos falando de artrite e artrose, ou seja, formação de pequenas pontas de ossos. Tá? Também pode causar dor. Tudo tem cabelo, então tem que ver o que está acontecendo com você, problema emocional. Tem que ver o seu problema emocional. Por que você está assim? Tá? Aguarda um pouco, a gente vai conversar no final com mais calma sobre isso, tá bom? Aguarda um pouquinho. Cerca de 30% das pessoas no Brasil experimentam dor ciática em algum momento da vida. 30% é muita gente, hein, gente? Nós estamos hoje quase 210 milhões, vamos falar em 60 milhões de pessoas com esse tipo de problema. Então é muita gente. A dor nas costas é a terceira razão mais comum para as pessoas realizarem tratamento. Fatores de risco. Você corre maior risco ciático quando lesão anterior, uma lesão da parte inferior das costas ou coluna coloca você em maior risco para dor ciática. Envelhecimento. Com o envelhecimento normal, vem um desgaste natural do tecido ósseo e os discos em sua coluna. Inclusive, é uma diminuição do espaço. Por isso que você diminui de tamanho. Tá? As pessoas com envelhecimento, com a redução do espaço e a diminuição da estrutura do disco, você tende a diminuir de tamanho. Tá? Isso em média de 2 a 4 centímetros.
O envelhecimento normal pode colocar seus nervos em risco e serem feridos ou pinçados pelas alterações e mudanças dos nossos ossos, discos e ligamentos. É por isso que eu falo sempre, pessoal. Se você é uma pessoa não ativa, se você é uma pessoa sedentária, a probabilidade lá no seu envelhecimento de você ter mais dores aumenta sensivelmente. Por quê? Porque você não deu parâmetro para os seus músculos estarem equilibrados naquele momento que você mais precisa. E se você for uma pessoa ativa durante toda a sua vida, a possibilidade de você ter menos problemas de saúde lá na sua velhice diminui. Porque você deu parâmetro para o seu corpo, você deu equilíbrio para os seus ossos, você deu equilíbrio para os seus músculos, ligamentos, tudo está equilibrado. Então, se você é uma pessoa que vive com peso excessivo, que usa roupas apertadas, por exemplo, piorando a circulação, calçados muito baixos, não faz exercício, tem uma postura péssima, uma hora o corpo vai gritar. Uma hora o corpo vai gritar. De que forma? Dor. E a dor é algo dizendo para você que algo está errado no seu corpo. Algo não está legal. A dor não é normal. Nenhuma dor é normal. Tá? Por isso que é importante a gente se exercitar. Né? É aquela frase que eu digo sempre e acabaram me roubando essa frase e colocando ela e registrando essa frase. O nosso corpo não foi feito para estar parado. O nosso corpo foi feito para estar em movimento. Corpo parado gera doenças. Corpo em movimento gera saúde. Saúde é movimento. Parado é lesão. O que você acha hoje em dia que a pessoal mais jovem hoje, a garotada, está com aumento de peso? Nós estamos falando aí em 60% de brasileiros, crianças, porque elas não brincam mais, elas não se exercitam tanto quanto deveriam. Ela tem que gastar energia. E ela gasta energia quando? Perdendo peso. Então as pessoas hoje estão cada vez mais enclausuradas, se movimentando cada vez menos e com mais problemas de saúde. O que vai acontecer daqui a uns anos com essa garotada que está em casa, em vez de estar jogando bola, jogando peão, pulando corda e outras coisas mais? O que vocês acham que vão acontecer daqui a uns anos? Os médicos e os fisioterapeutas vão adorar daqui a uns anos isso. Vão adorar isso, porque vai ter um monte de gente com lesão. O que tem pessoas com problemas no polegar, devido à digitação constante no celular, com artrose precoce. Eu nunca vi isso, gente. Chegando paciente com artrose com 25 anos, na clínica da faculdade onde eu trabalho. Problema de artrose com 25 anos no polegar. Sabe por quê? Celular, digitando. Horas e horas e horas digitando. Tá assim, ó. O fisioterapeuta vai gostar? É mais um paciente que você vai tratar. É mais um dinheiro que entra para a clínica. É mais um dinheiro do paciente. Aí, fiquei 4 meses sem me exercitar e o meu joelho parou de dobrar. É isso, gente. A falta de movimento diminui a lubrificação articular. Nós temos líquidos dentro das nossas articulações que têm a função de evitar desgaste. Se você não faz, ele praticamente diminui a quantidade. Para que eu vou produzir alguma coisa se essa articulação não se movimenta? Para que eu vou produzir esse líquido, chamado de líquido sinovial, se eu não estou promovendo movimento? Se não promove o movimento, eu vou promover desgaste. Desgaste. Eu vou desgastar. Quem é a culpa disso tudo? Nós. Nós mesmos. Ok, amigo. Eu vou falar no final. Pode deixar. Da sua alopecia. Pode deixar. Depois você assiste. Obrigado pela presença.
Então, o que causa tudo isso? Nós. Nós somos os promovedores, às vezes, da dor. Nós somos promovedores do problema que nos aflige. Somos nós. Quando não praticamos, por exemplo, atividade física. Nem que seja uma caminhada, pelo menos, gente, já é uma atividade física. Você está dando estímulo para os músculos, para os ossos, para o coração, para a circulação, queimando gordura que está em excesso no nosso corpo. E o corpo pede. O corpo da gente pede isso. Gente, são mais de 600 músculos no nosso corpo. Estou falando de novo, vou repetir. 600 músculos. E músculo parado é músculo doente. Osso doente. Circulação doente. Tudo isso. Se movimentem. Façam grupos para se movimentar. Chame pessoas para caminhar com vocês. Façam grupos. Promovam saúde com vocês e com os amigos. O envelhecimento normal, já falei disso. Vamos em frente. Peso elevado. Sua coluna é como um guindaste vertical. Tanto que tem muitos engenheiros que constroem ou ideias de construções, a coluna é a base. Por exemplo, o Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro? A ponte Rio-Niterói. Por que ela é curva? Ela não poderia ser reta? Ela é curva porque existe a entrada de ventos ali. E esses ventos poderiam gerar uma perda dessa ponte. Então ela é curva porque a coluna tem curvas. E essas curvas distribuem o peso. E a ponte ela é curva porque ela distribui peso. Ou daí, se eu estiver errado, você me corrija. Você que é engenheiro, eu não. Seus músculos são os contrapesos, ou seja, distribuição. É por isso que às vezes o problema, se você usa muito um lado e usa muito pouco o outro, você está desequilibrando o nosso corpo. Quando você tem uma lesão, você joga a carga do outro lado, você está desequilibrando o nosso corpo. E quem sofre o maior desequilíbrio? A coluna vertebral. Nosso corpo tem dois lados. Eu tenho o lado direito e eu tenho o lado esquerdo. Esses desequilíbrios é que causam os problemas posturais, é que causam as hérnias, é que causam as dores. São esses desequilíbrios. O peso que você carrega na frente do seu corpo, quer dizer, o abdômen, a barriga, é o que a sua coluna tem que levantar. Quanto mais peso você tem, mais seus músculos da região dorsal, ou seja, das costas, têm que trabalhar para descarregar e movimentar. Então, gordura não é saúde. Sou magra e tenho os problemas nas articulações. Sinto que foi premiado. Não é bem isso também não, Márcia. Também não é só isso. Também não é só isso. Será que a sua postura, a forma de sentar, a forma de carregar, a forma de dormir, também tem isso? Mas também a magreza, se você não tiver os músculos fortes, também causa desequilíbrios. Esse problema, gente, tem relação muito estreita, às vezes, com gravidez. A gravidez, quando tem quantidade, às vezes, em casos, isso também desequilibra o corpo. Porque a criança desloca para um lado, às vezes senta e desloca para o outro. Isso está mudando o seu centro de gravidade, o seu equilíbrio. E essas mudanças de centro de gravidade, esses desequilíbrios, também pode causar isso. Carregar a criança só de um lado, ou carregar só do outro lado, amamentar somente de um lado, ou amamentar somente do outro lado. Tudo isso pode acarretar também isso. Não sei se é seu caso. Ótimo. Continue. Excelente. Você está se movimentando. Você está praticando uma atividade com você. Você está promovendo saúde a você. Força.
Seu núcleo, ou seja, a região central do disco, são os músculos das costas e abdômen. Quanto mais forte, mais apoio você terá para a sua parte inferior das costas. Ao contrário da área do tórax, do peito, onde a caixa torácica fornece suporte, o único suporte para a parte inferior das costas são os músculos. Descobri o problema. Tenho 6 filhos, uma gestação de gêmeos. É isso. Então fui no ponto, ô Márcia, fui no ponto. Você já descobriu que você, mesmo sendo magro, o problema não é que seja a gestação, é o posicionamento, né? A criança, quando ela se posiciona dentro do útero, ela acaba se deslocando. E esse deslocamento também muda o centro de gravidade. Mudando o centro de gravidade, é a coluna que sofre. Você vê que lá pelo 7º mês da gravidez, a dor na lombar aumenta sensivelmente. E você tem 6 filhos. São 6 gestações. São 6 momentos. Se a gente multiplicar isso por 6, dá praticamente aí quase 5 anos, por aí, 5 anos mais ou menos, em que você carregou carga excessivamente. E as pessoas pensam que na gravidez as mulheres não devem fazer exercício. Aí é que devem fazer mais exercício. Existe hoje a fisioterapia da gestante. Dentro da piscina, por exemplo. Existe o pilates da gestante. Então, gente, tem 1000 coisas hoje que existe de mais moderno, de mais simples. A fisioterapia na gestante não é moderno. 5 gestações. Ah, tá, porque 1 ano de gêmeos, tá? Então aí 4 anos é alguma coisa por aí. São 4 anos carregando carga. Tá? Porque não é só o peso do bebê, é o aumento do volume, a adaptação, a mudança do nosso corpo, né? A mudança do corpo. Foi a dupla. Pode ser, não sei. Não te acompanhei, não te avaliei, não sei. Pode ser. É muito provável que seja. Trabalho físico ativo. Trabalhos que requerem trabalho pesado podem aumentar o risco de problemas lombares. É isso que eu falo sempre. As empresas de grande porte, elas têm um cuidado tremendo em observar as pessoas quando elas estão dentro do local de trabalho. Dentro do local de trabalho. Então, é necessário que os profissionais também, os colegas, comecem a observar. Olha, essa posição que você está tendo, nós fizemos um curso, lembra? Isso não é bom. Lembrar o cara, às vezes o cara está lá, não está sentindo nada. Aí chega em casa e começa a dor. Então, o risco de problemas lombares e o uso de suas costas, ou empregos com sessão prolongada, pode aumentar o risco de problemas lombares. Então, eu vou lembrar uma coisinha que eu falei essa semana, acho que foi ontem, nós estávamos falando sobre a doença do crescimento no jovem, e eu falei que cada dia que passa e cada ano que passa, menos os jovens estão fazendo atividade física na escola, inclusive com a educação física. Ficam 5 horas sentados, no máximo descem lá para o intervalo, para o recreio lá, para fazer o lanchinho deles. Hoje só se tem uma aula de educação física na escola, na minha época eram 3. Estão diminuindo a atividade física no jovem. As escolas não têm mais banheiros para tomar banho, não como trocar de roupa, que a minha época tinha. As crianças estão fazendo atividade física com material inadequado, de sapato, por exemplo, de calça comprida. Eu vejo que em frente aqui meu apartamento onde eu moro, aqui na Ilha do Governador, tem um colégio, eu vejo os erros que são cometidos ali. Também tem o fator da mochila pesada. Tem várias coisas aí que vão acarretar no futuro problemas de coluna. E se já não está acontecendo hoje, eu estou com vontade de propor algumas palestras para os pais nos colégios. Calçados, mochilas, professores. Começar a falar com eles isso. Isso é assunto de ortopedia. Um tempo de 40 minutos, do qual talvez use no máximo uns 30. É verdade. Eu já entendi o que você quer dizer. Isso quando não larga para lá, né? Vai lanchar e a turma se acabando lá, jogando de qualquer maneira, se agredindo às vezes, e não tá nem aí para o que está acontecendo. Caiu a net.
É só voltar, não tem problema nenhum. Faço spinning, jump, step. Claro. Flávia, eu sou fisioterapeuta e sou educador físico também. Tá? Eu sou fisioterapeuta e sou educador físico. Eu jogo dos dois lados. Eu trabalho dos dois lados. Eu estou conversando com o pessoal do Instagram aqui também, tá, gente? Eu trabalho dos dois lados. Você faz o que é mais agressivo para o seu joelho e sua lombar. Spinning, jump e step. Principalmente o jump. E se você não reduzir essa carga, daqui a pouco, se for um grau elevado, uma cirurgia é presente. A gente, quando exagera também no exercício, o exercício é importante, mas o exagero também não é bom. Vocês acham que um atleta é saudável? Atleta vive com dor. Atleta hoje vive em departamento médico. O que está acontecendo é que você está cada vez mais traumatizando a sua lombar. Se você sente dor lombar, é porque você está traumatizando a sua dor. E, gente, exercício físico, de vez em quando você tem que dar uma variada. Se você faz lá as suas atividades, pelo menos uns 2 meses no ano, troca essa atividade. Ou a cada 2 meses, troca a atividade. Porque chega um ponto que os seus músculos estão em estabilidade. Eles vão entrar em estabilidade e não vão ter resultado. Aí você, poxa, meus músculos não aumentam, a massa muscular não aumenta, porque você entrou em estabilidade. Isso é natural, é normal. É normal a estabilidade. Então, 2 meses, agora eu vou fazer na piscina. Aí eu saio da piscina, agora eu vou fazer uma caminhada. Saio da caminhada, eu volto para a piscina. Aí daqui a pouco eu vou fazer a musculação. Varie, tem que variar, gente. Você manter a mesma coisa, chega uma hora também que a paciência acaba. É a mesma coisa sempre. Os músculos entram em equilíbrio. Acabou, ele entra em movimento e se mantém. Vai se manter e não vai sair dali. Eu estou falando como experiência minha. É isso. Você está exagerando na atividade que você está executando. Varia um pouco. Sei lá, segunda e quinta você faz o spinning, na terça e na sexta você faz o outro. Essa variação é que é importante. Essa variação é que é importante. Mas tem que usar água também. Eu vou dar um exemplo. Eu tive, numa fase da minha vida, um grupo de corredores. Eram 60 atletas, porque eles treinavam entre 18 e 60 anos de idade. Sempre, 25% do trabalho que eu fazia com eles era na água. Pergunta se alguém tem problema articular hoje. Nenhum deles. Porque eu fazia prevenção, não era só pancada, desgaste. Pancada, essa pancada é que causa lesão, gente. É a manutenção do mesmo. O músculo começa a não responder e começa a ter lesão. Então, esse processo de alternância é que é importante para a gente. Essas alternâncias. Um exemplo simples, caminhada. Tá? Vai chegar um ponto, Odair, que você vai ter que começar a caminhar variações de velocidade na caminhada. Andar mais acelerado, andar mais lento. Andar mais acelerado, andar mais lento. E vai alternando isso. E vai alternando. Porque chega uma hora também que o coração vai ficar num estado de equilíbrio e não vai sair disso. Então, essas variações de atividade é que vão fazer você melhorar fisicamente, óssea, parte óssea, diminuição da dor, porque você está variando os grupos musculares. Por isso que o Buca está dizendo aqui que eu troco toda semana, porque você está variando. Você está fazendo variações de exercício. Agora, manter a mesma coisa
vai causar lesão. Porque o músculo entra em equilíbrio e não passa dali, ele vai ficar ali, aqui, não sai daqui. Agora, quando você varia, ele vai mudando. Isso, olha, eu sou preparador físico também, tá? Uma das especialidades que eu tenho é preparação física. Eu estudei muito a fisiologia. E eu sei a resposta que o músculo tem durante o exercício. Eu estudei muito isso, mas muito mesmo. A fisiologia do exercício é especial. Tem que ter variação, gente. Tem que ter variação. Se você não faz variação, é por isso que na academia existem momentos. Ah, cada mês troca a série. Porque você tem que dar uma carga para o músculo. E tem um momento também só de carga que você tem que dar uma caída, trabalhar mais resistência, mais movimentação, para depois dar outra carga. Porque chega um momento que o músculo vai ficar aqui, ó, e não sai daqui. Aí você baixa a carga, aumenta a repetição. E continua. Aí faz mais um mês e pouco. Quando você volta, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive um aluno, inclusive é amputado, aqui na Ilha do Governador, ele é amputado. Tá? Eu, inclusive, até encontrei com ele, estava na caminhada e passei por ele. Ô, cara, como é que você tá? Não sei, Nelson, como é que você tá? Não sei o quê. E ele seguiu. Ele foi o primeiro cara no Brasil a ter uma mountain bike. Ele que fez a inauguração da linha vermelha aqui no Rio de Janeiro, com uma mountain bike vermelha. Ele cortou a fita. Foi o primeiro cara a se colocar dentro da linha vermelha com uma bicicleta. Ele tem uma perna só, tá? Ele é amputado. Ele vai daqui a Cabo Frio, que são 170 quilômetros, mais ou menos, de bicicleta e volta. Hoje nem tanto que ele está mais velho. 8 horas de bicicleta, gente. Uma perna. E a gente com as duas reclama. Eu falei com ele assim, eu treinei ele por causa dele fazer maratona com deficiência física. Eu treinei ele durante 1 ano. Eu falei, vou falar o nome porque é antiético. Você vai fazer 3 séries, variando segunda, quarta e sexta, membros superiores, terça, quinta e sábado, membros inferiores. Para não ficar uma coisa extensa demais. Em vez de aumentar a carga, eu aumentava a repetição. O trabalho dele de resistência pura. Esse trabalho foram feitos em 10 meses, tá? Foram 10 meses de atividade. Eu falei, ó, topa? Ele topa. Beleza. A cada mês eu aumentava 10 repetições. Você pode ir lá na clínica da faculdade. Tá? Na clínica é do Rio de Janeiro? Você é do Rio? Se você é do Rio, eu vou falar para você onde é. Dependendo de onde você mora, é longe. Tá? De onde você é do Rio? Vou dizer se é perto ou longe. Então, a cada mês, eu fui aumentando 10 repetições. Então, chegou lá no 10º mês, estava fazendo 100 repetições, 3 séries de 100. Com carga baixa, porque nós já avaliamos a carga. Cabo Frio. É aqui no Rio de Janeiro, capital. Tá, Flávio? É Rio, capital. Não sou... Não. Apesar de região de Lagos, eu tenho casa também aí, mas não, eu sou do Rio, tá? Rio capital. É longe, para você vai ficar longe. Eu estou tirando uns conselhos. Flávia, se quiser vir para o canal Uma Luz para Fisioterapia, aqui tem muita coisa, tá? Eu estou no Instagram, mas eu estou no YouTube também. Se quiser vir para cá é melhor, porque aqui tem slides, eu faço comentários e depois que eu termino a parte de slide, eu paro e continuo o debate aqui com o pessoal. Se quiser vir para cá, o canal é Uma Luz para a Fisioterapia, tá? Estamos chegando a 35 mil inscritos no canal, tá? É só vir para cá com a gente, se você quiser. Se quiser continuar, tudo bem. Mas se quiser vir para cá com a gente, vem para cá porque a gente debate mais ainda. Tem muita gente dentro do canal, tá bom? Uma Luz para Fisioterapia. Mas se quiser continuar no Instagram, ok, sem problema nenhum. Mas aqui o pessoal tá vendo imagem, tá vendo slides, tô conversando, tá? Fica à vontade. Bem, então essa pessoa, depois que eu cheguei no 10º mês, tá? No 10º mês, eu falei para ele, agora vamos mudar a série, agora vamos para carga. O cara desenvolveu absurdamente a massa muscular. Inclusive, ele participou de 4 maratonas, uma no Rio e 3 no Brasil, ele ganhou todas na faixa dele por ser deficiente físico. Ganhou todas.
Ele tinha resistência e tinha força. E chegando, tipo, 40 minutos na frente do segundo colocado, pessoal. 40 minutos na frente do segundo colocado. Assim. Tá bom, obrigado. Vem pra cá com a gente. 40 minutos à frente. Pô, o cara tá bem demais. Bem demais, fisicamente. Então, vocês vejam que o exercício, ele dá consistência ao nosso corpo. E ele mesmo apoiando no YouTube, isso. Uma luz para a fisioterapia, no YouTube. Pode vir para cá. Ao vivo ainda, estamos rolando ainda o vídeo. Não cheguei nem na metade ainda de falar. Mas vamos lá. Vocês vão ver os exercícios aqui. Falta postura adequada, ou seja, uma falta de uma postura adequada, né? Mesmo que você esteja fisicamente apto e ativo, você ainda pode ser propenso a ciatalgia, se você não seguir a forma corporal adequada. Viu o que eu falei, Márcio? É isso aí, ó. É isso que eu falei. Mesmo você não sendo magro, se você não tem uma postura adequada, você vai causar um problema em você. Você tem condromalácia patelar, ok. Se você olhar dentro do canal, tem... Eu acho que tem um vídeo, sim, de condromalácia, se eu não me engano. Depois dá uma olhada lá. Gente, outro canal, agora eu estou fazendo parte também, o canal Rumble. O Rumble é muito parecido com o YouTube, inclusive eles têm parceria, mas é um canal que tem 1 mês de Brasil somente. Então, quem for para o canal, para entrar no canal Rumble, e lá o canal, eu tenho Dr. Nelson Marques, você vai achar 2 coisas lá. O Dr. Nelson Marques, se você quiser procurar no canal, ou você vai colocar fisioterapia. Esse é uma parte. E a outra é o canal, o nome de lá é diferente. Fisioterapia saudável. O nome do canal é Fisioterapia Saudável. Mas se você procura como Dr. Nelson Marques. Dr. Nelson Marques. Tá? Dr. Nelson Marques. É um outro canal muito parecido com o YouTube, que tem 1 mês de Brasil. 1 mês de Brasil. Pra você ter uma ideia, não tem nem 100 brasileiros dentro do canal. Não tem nem 100 brasileiros dentro do canal. E é um canal que eu também estou iniciando lá. Tem 1 mês que está no Brasil. Rumble. Ok? Então, quem quiser ir para lá, rumble.com. Vou botar aqui. Rumble.com. É isso aí. Ok? Eles têm caminho juntos, o YouTube e o Rumble. Diabetes. Diabetes aumenta a sua chance de danos nos nervos. Oi, Flávia. Obrigado pela presença aqui com a gente, tá? Tá vendo? Aqui você está vendo slides. Aqui você está vendo o bate-papo. Aqui nós estamos com um grupo grande de pessoas aqui assistindo com a gente, tá? E eu peço a você, inclusive, Flávia, que você também compartilhe esses vídeos, né? Pega o link do canal, por favor, e passa para os amigos. Tá aqui, ó. O link do canal tá aqui em cima. É só pegar e passar para os amigos, tá? Vou deixar aqui um pouquinho, se você quiser copiar. Mas vamos em frente. Osteoartrite, osteoartrose. Tá, tudo bem. Osteoartrite é um quadro inflamatório nas articulações, tá? Eu digo para vocês que todos um dia terão esse problema. Sim, terão. Mas se você tem um trabalho muscular desde a infância, desde a juventude, a probabilidade de você ter dores diminui sensivelmente, tá? As osteoartrites que evoluem para as osteoartroses, né? Ou seja, um quadro inflamatório que evolui para um quadro degenerativo, presente por causa do excesso de peso, por calçados rasteiros, que é péssimo para o nosso corpo, trabalhar muito tempo em pé, postura inadequada, pode causar essas alterações. E ainda não se sabe hoje o que causa as osteoartrites e as osteoartroses. Não se sabe. O dia que alguém descobrir esse problema, por quê, tá? O porquê, aí as coisas podem melhorar, porque aí terão meios e medidas para que a gente saiba tratar melhor o problema. Qualquer pergunta, fiquem à vontade, tá? Por favor. Sedentarismo. Falei isso hoje também.
sentar por um longo período de tempo e não se exercitar e manter seus músculos em movimento, flexíveis e tonificados, pode aumentar o risco de cetalgia. Ou seja, se você é um sedentário que não faz absolutamente nada, pelo menos uma caminhada, pelo amor de Deus. Comece com 10 minutos e vá aumentando 2 minutos a cada 2 semanas. Não precisa sair correndo no primeiro dia, é devagar. O nosso corpo, as nossas articulações, os nossos músculos, o nosso coração precisa de trabalho progressivo. Não exagere. O dia seguinte é dor muscular, com certeza. Então começa devagar, caminha devagar. 10 minutos, depois 12, 15, pode aumentar para 20, 5 em 5 depois, 25, até chegar pelo menos a 40 minutos. Posso ir até 1 hora? Pode. Chegou 1 hora, agora você vai ter que acelerar o passo. Tipo assim, andar 5 minutos rápido, 5 minutos lento. 5 minutos rápido, 5 minutos lento. Márcia, a produção enviou para você aí, no seu WhatsApp, o link da condromalácia, tá bom? Para você depois escutar com calma, tá bom, Márcia? A produção mandou para você aí, ok? Tabagismo. A nicotina do tabaco pode danificar o tecido espinhal. Não só isso, né, gente? Pulmão, articulação, disco intervertebral, cartilagem articular, porque ele resseca. Ele vai ressecar. O cigarro, a nicotina em especial, ela resseca as estruturas corporais, causando desgaste. Causas. Uma hérnia de disco, como eu falei, a hérnia de disco, em 97% dos casos, não é cirúrgico, é tratável. Volto a falar outra coisa. Remédio não cura ninguém, a causa continua. Remédio alivia sintomas. Remédio significa remediar. O que é remediar? Aliviar, chegar para frente. Não vai tratar. Tratamento é o importante. Remédios não curam ninguém, remédios remediam um problema, aliviam um problema, mas a causa continua. Uma hérnia de disco escorregado, né? Ou seja, aqui nós chamamos de listese, tá? Um disco escorregado com uma vértebra escorregada, nós chamamos de listese. Se é na coluna, espondilolistese, é o escorregamento, deslocamento da vértebra, que pode ser para o lado, para a frente ou para trás. Então, uma hérnia é um disco escorregado que causa pressão em uma raiz nervosa, tá? Os nervos estão na parte posterior, ok? Os movimentos que nós realizamos na coluna deslocam o disco que está contido entre uma vértebra e outra no sentido oposto, ou seja, se nós fazemos flexão, o disco se desloca para trás. Se nós fazemos extensão da coluna, o disco se desloca para frente. Se nós inclinamos, fazemos a inclinação para o lado direito, o disco se desloca para a esquerda. Se inclinamos para a esquerda, o disco se desloca para a direita. Rotação, o disco não reconhece. Inclusive, as maiores causas de hérnia são movimentos rotacionais. Tá? Esta é uma causa comum da ciatalgia, dor ciática. Cerca de 2 a 6% de todas as pessoas no Brasil terão um disco escorregado em um ponto de suas vidas. Como eu falei no início hoje, 30% das pessoas têm algum tipo de dor na coluna. Tá? Nós estamos falando aí de 60 milhões de brasileiros. E 2 a 6%, lembrando que tudo que é 1%, segundo a Organização Mundial de Saúde, são valores elevados. Tá bom? Discos são cartilagens de amortecimento em cada vértebra da coluna, tá? Eles têm... Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é um disco intervertebral, tá? O disco que fica entre uma vértebra e outra. Quem lembra do chiclete Babalu? O chiclete Babalu, quando você apertava, era molinho e tinha líquido no meio. O disco é assim, ele tem um líquido no meio. Só que esse líquido se desloca para um lado, para o outro, para frente, para trás, de acordo com o movimento que você executa. E se o movimento é inadequado e a postura é ruim, o que acontece com esse líquido? Empurra a parede e hernia, ele sai. E saindo, ele vai comprimir o nervo. Ok? A pressão das vértebras pode fazer com que o centro em gel de um disco, ou seja, uma hérnia, através da fraqueza em sua parede externa, ou seja, os músculos fracos, sem movimento, com fraqueza, e a má postura, e a pressão, e o sedentarismo empurra o disco, causando uma hérnia.
Quando uma hérnia de disco acontece com uma vértebra na parte inferior das costas, na região lombar, pode pressionar o nervo ciático. Como eu falei, a origem dele está em L4, L5, S1, S2, S3. Doença degenerativa do disco é o desgaste natural dos discos entre as vértebras da coluna vertebral. O desgaste dos discos encurta sua altura. Bem, nós temos duas alturas no dia, não sei se vocês sabem disso, alguns já sabem, porque eu já falei isso aqui no canal. Tá? Você tem uma altura real e uma altura aparente. Nós somos mais altos de manhã, porque nós relaxamos à noite, nossa coluna, quando estamos deitados, e estamos uma altura diferente à noite. Tá? Porque nós já sofremos a ação da gravidade, fomos comprimidos, andamos, nos exercitamos, estudamos, fizemos alguma coisa durante o dia. Então nós somos achatados. Essa diferença entre manhã e noite, da altura real, que é de manhã, e a altura aparente, que é à noite, varia entre 2 e 3 centímetros. Então essa variação de altura, manhã e noite, tá? E a falta de exercício, o sedentarismo, e outros componentes que vocês viram, outras causas aqui que vocês viram, tende a acelerar esse processo, tá? Caso uma hérnia esteja presente, por exemplo. Então, estou na metade, tá? Não acabei não, pelo amor de Deus, não saiam. Se essas informações estão sendo úteis para você, tá? Estão trazendo benefícios para você, se inscreva no canal, a palavra inscreva-se aqui embaixo, tá? Acione o sininho de notificação, por favor. Deixa o like, o pessoal às vezes entra e esquece de deixar o like. O like é que eleva o canal, tá? E compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, aonde vocês acharem melhor, Twitter. Passem o canal para frente. Estamos chegando aos 35 mil inscritos, próximos a isso. Hoje eu tenho por objetivo esse ano chegar aos 50 mil inscritos. Vamos ver se vocês me ajudando também, a gente faz isso. Porque o canal aqui, gente, o objetivo é filantropia, é ajudar o outro. Tudo que eu arrecado aqui, eu ajudo outras pessoas com alimentos, tá? Vamos em frente. Estenose espinhal é o estreitamento anormal do canal espinhal. Existem casos, novamente, pelo inchaço do nervo, ele ficar sendo comprimido dentro do canal onde está no osso, porque a medula óssea, a medula espinhal, ela passa no canal dentro. O que você vê na coluna vertebral tem um espaço, um buraco chamado de forame, onde a medula está passando ali no centro. E você vê que ele está ali solto ali dentro, né? Ele está solto ali dentro. E essa soltura, às vezes, por má posição, por peso e outras coisas que nós já falamos aqui, é que vão causar essas dores, tá? Osteoartrose. Espículas ósseas são pontas, tá? O pessoal conhece vulgarmente com o nome de bico de papagaio. Rumo aos 50 mil. Obrigado, Sara. Ajuda a gente aí. As espículas ósseas são as bordas irregulares no osso, são as pontas, os bicos de papagaio, tecnicamente chamado de osteófito, tá? Podem se formar em desgaste e envelhecimento das estruturas ósseas e comprimir os nervos lombares. Lesão de trauma na coluna lombar ou nervo ciático. Quer ver uma coisa que causa problema na nossa coluna às vezes? Você está no ônibus. Espinhela caída é outra coisa, boca. Espinhela caída é outra coisa. Fala, Kleber. Você tá no ônibus, aquele cara daquelas freadas, sabe? O pessoal brinca, diz que é ajeitar o ônibus, botar o pessoal para frente, botar o pessoal para trás. Aquelas freadas e aquelas arranques que às vezes o ônibus dá, esse movimento chama-se movimento em chicote. Esse movimento em chicote pode ofender a cervical, mas também pode ofender a lombar. Tá? Então, cuidado, dentro de conduções que vocês tenham, cuidado, mantenha-se sempre firme, segurando firme. Porque às vezes uma freada brusca, às vezes até um acidente, tomara que isso nunca aconteça, tá? Mas essas freadas bruscas, essas arrancadas que os motoristas às vezes fazem, pode causar uma hérnia também, tá? Cuidado com isso. Tumores no canal lombar, que comprime o nervo ciático, tá? Freio de arrumação, é isso que eu tô falando. O cara dá aquela arrumada, joga a pessoa para frente, joga a pessoa para trás. A síndrome piriforme, né? Eu comentei isso no início da live. A síndrome piriforme, existe um músculozinho que fica no quadril, chamado músculo piriforme. Ele está na terceira camada de músculo, né? Eu tenho o glúteo máximo, aí vem o glúteo médio e mínimo, e vem os músculos menorzinhos que ficam embaixo da camada. E um desses músculos é o piriforme. Inclusive o nervo ciático passa entre ele, tá? Ele está passando bem no meio dele.
E dependendo da compressão, ou da postura, ou do exercício inadequado, a síndrome piriforme presente. A diferença entre o nervo ciático, a dor do nervo ciático e a síndrome piriforme é que a dor do nervo ciático caminha e vai até o pé. Já a síndrome piriforme, ele se desloca internamente à coxa. Tá? Síndrome da cauda equina. Cauda equina é a última parte da medula espinhal. Ela está lá na base, bem a região de sacro mesmo, tá? É como se eu tivesse uma árvore, ou seja, a medula espinhal, e cheia de raízes. Tá? Essa é a cauda equina. Tá? Cauda equina, cauda de cavalo. É o que nós temos dentro da gente, tá? É como se fosse uma crina de cavalo lá no final da nossa coluna. E essa região, quando sofre uma lesão ali, ela causa problemas principalmente na região urinária. Tá? Causa problemas na região urinária, né? Genital e urinária. É uma condição rara, mas grave, que afeta o feixe de nervos no final da medula espinhal, chamado de cauda equina. Sintomas. Dor moderada a forte na parte inferior das costas, nádega, região glútea e na perna. Por isso que eu falei, ele caminha até o pé. Dormência ou fraqueza na parte inferior das costas, nádegas e perna ou pés. Dor que piora com o movimento, causando perda de movimento. Porque, às vezes a pessoa com dor não consegue se movimentar, mas ela tem que ter um padrão para que ele consiga se alinhar melhor. Tá? O exercício, a fisioterapia em si é que vai dar esse padrão. Pontadas sentidas em suas pernas, dedos ou pés, ou mesmo somente nos pés. Perda de controle intestinal e bexiga, se a compressão for baixa na cauda equina, tá? Não é comum isso acontecer. Tem pessoas que confundem, às vezes, a compressão da cauda equina com o cálculo renal, que parece a mesma coisa. Avaliação e diagnóstico. Durante o exame físico, você será convidado a caminhar para que possa ver como sua coluna está se comportando com a carga do seu corpo. Você pode ser solicitado a andar na ponta dos dedos, porque aí você fazendo na ponta dos dedos, você está tracionando o nervo. E tracionando o nervo, você vai causar dor se ele estiver inflamado. Avaliação. Esse é um teste chamado teste de Lassègue, tá? Onde é elevado passivamente o membro inferior do lado da lesão, onde ao elevar a um ângulo em torno de 60 graus a coxa, tá? Ou seja, o quadril é elevado, a coxa é elevada passivamente. E quando você faz esse movimento, o que você faz no nervo? Você estica ele. Se ele estiver inflamado, lá na raiz, onde ele se inicia, na lombar e no sacro, ele é tracionado. E sendo tracionado, ele causa dor. Tá? Então, um teste físico específico ortopédico, chamado teste de Lassègue. Todo teste específico, ele tem que ser comprovado com o segundo teste. Tá? O segundo teste é o teste de Bragar. É a mesma coisa do anterior, só que nós pegamos o pé do paciente e fazemos uma dorsiflexão. Ou seja, pegamos o pé e levamos o sentido... Boa tarde, Max. Obrigado pela presença. Obrigado mesmo. Nós pegamos o pé e direcionamos ele em direção à tíbia. Se o nervo parte posteriormente à coxa, joelho, perna, pé, ele vai chegar quase na ponta do pé. E quando você faz isso, você estira mais ainda o nervo. Então, é um teste comprovatório do primeiro teste. Todo teste ortopédico, ele só é validado se um segundo teste também for considerado positivo. Se um deu positivo e o outro deu negativo, eu tenho que ter um terceiro teste para comprovar. É aquela história do sim e não, né? Eu tenho que ter um voto de Minerva. Se um disse sim e o outro disse não, quem vai ganhar, o sim ou não? Então aqui é a mesma coisa. Raio-X da coluna vertebral para procurar fraturas na coluna, pode ser possível, né, que esteja acontecendo. Problemas no disco são as hérnias. Infecções, tumores ou espículas ósseas são as osteoartroses. Ressonância magnética ou tomografia computadorizada pode ver imagem detalhada de ossos e tecidos moles das costas, tecidos moles, músculos e os nervos. Uma ressonância magnética pode mostrar a pressão em um nervo, hérnia de disco e qualquer condição artrítica que possa estar pressionando esse nervo. O raio-x da coluna vertebral pode procurar... Já falei isso, voltei sem querer, desculpe. Isso também.
Mielograma é um outro tipo de exame para determinar se existe uma alteração vertebral ou de disco que causa dor. O tratamento. Vamos lá. Agora atenção à turma de tratamento. Medicações são utilizadas para aliviar a dor, não vai curar ninguém, tá? Então o que pode ser utilizado na fisioterapia como pré-cinético? Pré é que vem antes do movimento, tá? A gente usa sempre antes do movimento algum tipo de meio. Pode-se usar gelo, né, num quadro de um momento agudo. O gelo é importante. Se possível, mais de uma vez ao dia, 3, 4, 5 vezes ao dia, por 30 a 40 minutos, com intervalo de 2 horas entre cada momento. Tá? O ondas curtas somente na fisioterapia, o gelo você pode fazer em casa. Tá? Ondas curtas, se não ondas curtas, você pode colocar uma bolsa de água quente com uma toalha úmida sempre, tanto o gelo quanto a bolsa, sempre uma toalha úmida. Não coloque diretamente sobre a sua pele, pode queimar. Tá? Então, umedeça a toalha, coloque no local. Para o gelo, você vai fazer uma panqueca de gelo. Você vai umedecer a toalha, vai torcer a toalha, vai pegar aquela cambuca que está lá no seu freezer, vai abrir a toalha, vai colocar todo o gelo ali dentro, vai enrolar como uma panqueca, vai pegar aquele martelo de amassar carne, vai quebrar o gelo bastante, tá? Vai pegar essa panqueca nas duas extremidades, vai colocar no local da dor, né? Se for um local articular, você vai envolver isso com uma atadura junto com a toalha. Se for na coluna, é só colocar sobre o local, deitar de bruços, né? Deitar ventralmente e deixar ali por 30 minutos. Dá um intervalo de 2 horas, repete. Mais um intervalo de 2 horas e repete. Ok? Os exercícios. Por isso que eu falei de pré-cinético, antes do movimento, tá? Mas o principal é o movimento. Primeiro exercício, deitado dorsalmente, com o membro elevado, apoiado numa parede, por exemplo, ou pode ser numa cadeira, ou pode ser na ponta de uma mesa, e manter nessa posição por 30 segundos. Voltar à posição inicial, dobra-se o joelho, apoia-se no chão, dá-se o intervalo de um minuto, sempre o intervalo é o dobro do tempo que você utiliza, volta essa posição, coloca novamente na parede, você poderá fazer isso 10 vezes. Vamos botar um número 10, fica mais fácil para a gente gravar, tá? 30 segundos com intervalo de 1 minuto. Segundo exercício, de pé, tá? Fazendo o alongamento do quadríceps. Você vai pegar o seu tornozelo e vai levar, tentando encostar o calcanhar lá na região glútea e manter isso por 30 segundos, alternadamente 10 vezes em cada membro superior. Apoia na parede, pega o seu tornozelo, puxa ele posteriormente, chegando até a região glútea. Tá? Por que você está alongando a musculatura da coxa? Porque existe um músculo no quadríceps, chamado de reto femoral, que atua na coluna. Tá? Deitado dorsalmente, com os joelhos flexionados, você vai fazer uma abdução e adução, balançando, tá? Você pode fazer 15 a 20 movimentos, tá? Só deixar balançar. Deixa cair levemente, depois volta ao centro. Deixa cair levemente e volta ao centro. O outro exercício é um exercício isométrico. Você pode colocar uma toalha enrolada, pode ser uma bola de plástico colocada entre os joelhos. Não. Presta aqui. Entre os joelhos, tá? E você vai fazer uma pressão para o centro, trabalhar a musculatura adutora da coxa por 30 segundos com intervalos de 1 minuto, 10 vezes, tá? Uma bola de plástico, essa que seu filho, ou aquela que você comprou, que passou numa lojinha, aquela bolinha de plástico para brincar, tá? Pega aquela bola de plástico, coloca entre os joelhos. Pressiona, segura, 30 segundos. Solta, tira a bola, dá 1 minutinho de intervalo. Bota a bola de novo, pressiona por 30 segundos e depois relaxa por 1 minuto, ok? Outro exercício, deitado ventralmente. Esse exercício você vai ficar 13 minutos nessa posição. 3 minutos, só uma vez. 3 minutos.
Na dúvida, pessoal, depois vê o vídeo com calma novamente, então que eu estou dando um tempinho para vocês até ou fotografarem ou anotarem. Tá? Vocês podem fotografar e anotar, tá? O que a gente está falando aqui. Estou deitado de bruços, deitado ventralmente por 3 minutos. Assim, o Instagram eu vou dar uma parada, pessoal, que já está com quase 1h30 que a gente está conversando aqui. Vou parar no Instagram, dar boa tarde para todos. Hoje teremos live à noite, às ou 18h30 ou 19 horas, tá? Já falo o assunto rapidamente com o pessoal aqui do Instagram, porque eu vou parar. Já estou até com o tempo estourando aqui já. Já até estourei já o tempo. Hoje à noite nós vamos conversar sobre o maracujá, tá? Aí todo mundo às vezes pergunta, por que maracujá se você é um fisioterapeuta? Não, eu tenho especialidade em fitoterapia e nutrição. Eu posso falar de alimentação. Então a gente fala de alimentação, de ervas, de frutas, de exercício físico por educação física, falamos de fisioterapia como tratamento, saúde. Vocês estão vendo passando aqui embaixo, né, no nosso banner, o objetivo do canal, ajudar o maior número de pessoas a serem mais saudáveis, com exercício, com alimentação, uma série de coisas. Então, até mais tarde, pessoal. Um grande abraço e até uma nova live. Pronto. Continuando com vocês aqui. Outro exercício. Deitado dorsalmente, né? Deitado com as costas no chão. Você vai deixar cair para um lado, manter por 30 segundos, cair para o outro lado, manter 30 segundos e assim por diante. Depois do vídeo piriforme, procurei acupuntura e faço esses alongamentos, exercício não dói, mas obrigado. É isso aí. Ótimo. Muito bom, Max. É isso aí. Tá? Tem um vídeo lá, meu, lá do sino do piriforme, deve estar já com uns 100 mil pessoas já viram esse vídeo. O vídeo tem 1 ano e pouco, já tem umas 100 mil pessoas que viram. E tem um vídeo meu lá que já está chegando a 400 mil visualizações, que é o vídeo de fascite plantar. Tá? Esse vídeo já está na entrada do canal, inclusive. Tá? Como é bom estar ajudando você, Max. Esse que é legal. Como é bom você estar sendo ajudado, tá? Você está se curando do problema. E o objetivo desse nosso é esse aqui, é estar ajudando vocês. É isso que nós estamos querendo aqui no canal, pessoal. É ajudar vocês, inclusive, a ser mais saudáveis. Tá? Então, esse exercício você vai deixar os 2 joelhos juntos, vai deixar cair para o lado direito, manter 30 segundos, deixar cair para o lado esquerdo, manter 30 segundos e variando de um lado para o outro 10 vezes. Esse é um exercício que nós falamos quando nós falamos de lombalgia, é um dos exercícios dele, uma perna esticada e o outro flexionada, abraçando ao peito, mantendo isso por 30 segundos, variando, trocando de um lado para o outro, tá bom? Vou manter esse valor porque fica mais fácil a gente gravar, né? 10 vezes, 30 segundos, fica mais fácil. Outro, os 2 membros flexionados, vou levar uma, descer, 30 segundos, trocar a outra, subir. Né? Um estava com o joelho estendido e esse está com o joelho flexionado. Um estava com o estendido e o outro flexionado. Esses os 2 flexionados. Um outro exercício, esse tem que ter um pouquinho de cuidado, eu tenho que manter o quadril apoiado, eu vou manter o elástico preso na porta, né? Teraband, né? Estou mostrando aqui para vocês, ó, o elástico, tá? Prende a porta, prende ao seu tornozelo, daqui a pouco eu vou falar uma coisa, quem quiser, né? Quem tiver afim. Você vai tracionar, você vai fazer extensão da coxa para trás. Eu estou trabalhando toda a musculatura glútea, né? A musculatura glútea é a musculatura posterior de coxa, para melhorar, inclusive, a parte muscular. Vocês viram que nós alongamos o quadríceps, e alongamento é trabalho muscular, sim, tá? É trabalho muscular, sim, e o exercício aí de extensão da coxa. Se essas informações, esse vídeo foi benéfico para você, essas informações trouxeram algum benefício, por favor, se inscreva no canal, na palavrinha vermelha aqui embaixo, inscreva-se, acione o sininho de notificação para você saber que uma live está sendo publicada ou um vídeo gravado está sendo colocado no canal.